Entrada número 004. Dimensão catalogada como BRZ-113. Evento classificado: invasão extraterrestre coordenada com liberação de agente patogênico incapacitante ou a invasão de Varginha. Registro obtido através de rádio analógico a pilha. Sobrevivente identificado: Marcelo Tavares, 47 anos, geólogo sênior da CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Localização confirmada no momento da transmissão. Zona rural, aproximadamente 80 quilômetros a noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. Status da zona: ocupada por forças invasoras com névoa patogênica ativa há 27 dias. Início da transmissão recuperada. Meu nome é Marcelo Tavares. Sou geólogo da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, há 23 anos. Trabalhava na Regional de Belo Horizonte, mas passava a maior parte do tempo em campo, no sul de Minas. Estou gravando isso porque talvez seja a única forma de alguém entender o que realmente aconteceu. O que começou em Varginha, o que acabou com tudo. Se você está ouvindo isso, significa que eu não consegui sair. Significa que a névoa me alcançou. Mas antes de tudo terminar, eu preciso contar desde o começo. Era 8 de março, uma terça-feira comum. Eu estava fazendo uma análise sísmica de rotina próximo a Varginha, a uns 15 quilômetros do centro da cidade. A CPRM tinha recebido alguns relatos esporádicos de moradores sobre vibrações estranhas durante a madrugada, mas nada que os sismógrafos oficiais tivessem captado. Eu não esperava encontrar nada. Montei o equipamento perto de uma área rural próxima a uma antiga fazenda de café. O solo ali sempre foi estável, sem histórico de atividade sísmica relevante. Minas Gerais não é exatamente conhecida por terremotos, mas quando liguei o sensor, eu vi vibrações, pequenas, mas ritmadas. Não eram aleatórias como tremores naturais costumam ser, eram regulares, mecânicas quase, como batidas. Como se algo estivesse batendo de dentro da terra tentando sair. A frequência era de aproximadamente 0,8 Hz, muito baixa para ser sentida conscientemente pela maioria das pessoas, mas alta o suficiente para causar aquela sensação de desconforto, aquela inquietação que você não consegue explicar. Registrei tudo, mandei os dados para BH. Rotulei como anomalia a investigar. Eu deveria ter entendido ali, naquele exato momento. Mas como eu poderia? Voltei ao mesmo local no dia seguinte. As vibrações continuavam, agora um pouco mais intensas. Mas havia algo novo. Fendas, pequenas rachaduras no solo nada maior que alguns centímetros de largura. Mas elas não estavam lá no dia anterior. E de dentro delas saía vapor. Não era vapor quente, como o de uma fonte termal. Era frio, gelado. Eu me ajoelhei perto de uma das fendas e estendi a mão. O vapor descia, ao invés de subir. Escorria pelo chão como se fosse mais pesado que o ar. Formava uma camada baixa, densa, que cobria a terra como um lençol fantasma. A temperatura ambiente era de 26 graus. O termômetro dentro do vapor marcava 8 graus negativos. Isso não fazia sentido. Nenhum sentido geológico, químico ou físico que eu conhecesse. Coletei amostras do vapor em frascos selados.
Usei máscara, luvas, todo o protocolo. Mandei para análise em BH no mesmo dia. Quando voltei para o carro, percebi que a vegetação ao redor das fendas estava diferente. As folhas tinham uma coloração escura, quase queimada, mas não por fogo. Era como se tivessem sido corroídas de dentro para fora. Naquela noite, não consegui dormir. Continuei sentindo as vibrações, mesmo longe do local, como se elas tivessem ficado gravadas no meu corpo. No dia 11 de março, tudo mudou. Eu estava voltando para o campo quando recebi uma ligação da minha filha, Sofia. Ela estuda em Belo Horizonte, estava apavorada. "Pai, você está vendo o céu? Tem algo errado com o céu." Eu parei o carro, olhei pela janela. No horizonte, na direção de Varginha, havia luzes. Não eram luzes normais. Não eram aviões, helicópteros ou drones. Eram esferas luminosas, grandes, que pareciam flutuar imóveis no ar. Mas a luz que elas emitiam era estranha. Parecia dobrada, como se a própria luz estivesse sendo curvada ao redor delas. Peguei os binóculos que sempre carrego no porta-luvas, tentei focar, e então eu vi. Os objetos estavam descendo, lentamente, em formação. 3 deles, talvez 4. Não conseguia contar direito porque meus olhos ardiam quando tentava olhar diretamente. A segunda aparição de Varginha. Foi assim que a imprensa chamou depois. Mas quem deu nome a isso não estava lá. Não sentiu o ar ficar pesado. Não sentiu o cheiro de ozônio misturado com algo metálico, algo orgânico, algo antigo. Dirigi até o ponto mais próximo que consegui chegar. A estrada estava começando a encher de gente. Moradores saindo de casa, apontando para o céu. Alguns chorando, outros filmando com celulares. Estacionei perto da linha férrea abandonada, perto de onde eu tinha montado meu equipamento. As vibrações estavam fortíssimas agora. O chão pulsava, literalmente pulsava, como um coração gigante enterrado. E então, eu ouvi os gritos. Havia um destacamento militar na área. Não sei se foi chamado por causa dos relatos ou se já estavam monitorando algo. Eles montaram um perímetro próximo à zona de descida. Eu estava escondido atrás de um velho vagão de trem enferrujado a uns 200 metros de distância. Os objetos pousaram. Não fizeram barulho. Apenas tocaram o solo. E quando tocaram, a névoa fria explodiu para fora como uma onda. Cobriu tudo, cobriu os soldados. Eles começaram a atirar. Mas não durou nem 10 segundos. Houve um flash, não de luz, mas de ausência de luz, como se um pedaço da realidade tivesse sido arrancado. E quando voltou, os soldados não estavam mais de pé. Eu não conseguia ver direito através da névoa, mas vi os contornos, figuras se movendo, não humanas, altas, angulares, se movendo de forma errática, mas coordenada, como insetos, como máquinas, como algo que nunca deveria existir. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei meu celular, mas eu gravei tudo, o chão pulsando sob meus pés, a névoa avançando, as figuras se movendo entre os corpos, e então uma delas virou na minha direção. Eu corri até o carro, não olhei para trás, não conseguia, porque eu sabia que se olhasse eu veria algo que minha mente não conseguiria processar. Quando cheguei em casa, 3 horas depois, as notícias já estavam explodindo. Varginha estava sendo evacuada. O Brasil inteiro estava em alerta. E eu só conseguia sentir as vibrações. Ainda, sempre. Passei a noite enviando todos os dados que tinha coletado para a CPRM, para a Defesa Civil, para qualquer órgão que pudesse ouvir. Mas ninguém estava prestando atenção em relatórios geológicos. O país inteiro estava assistindo Varginha ser evacuada em tempo real. As estradas viraram rios de luz, faróis intermináveis, famílias inteiras abandonando tudo.
Eu assisti pela janela da minha casa em BH. A BR-381 parecia uma artéria sangrando carros para fora do sul de Minas. Sofia veio para casa naquela noite. Ela estava pálida, tremendo. Me abraçou sem dizer nada. Eu disse que estava tudo bem, que a gente estava longe, que era só uma precaução. Eu menti, porque eu sabia que aquela névoa fria estava se espalhando. Eu tinha visto as imagens térmicas dos satélites vazadas na internet. A mancha gelada crescia, não rápido, mas constante, como uma infecção. E a vegetação, Deus, a vegetação. As imagens de drone mostravam a Mata Atlântica ao redor de Varginha ficando escura. Árvores centenárias com folhas necrosadas, galhos retorcidos, troncos que pareciam ter sido queimados de dentro para fora. Mas não era fogo. Era outra coisa, algo que consumia a vida celularmente. No dia 13 de março, o governo federal decretou estado de emergência em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas já era tarde demais. Foi Sofia quem me mostrou. Ela estava no laptop, rolando freneticamente por fóruns internacionais, tradutores automáticos abertos em 5 abas diferentes. Pai, não é só aqui. Índia, Kerala, tremores idênticos aos de Varginha, vapor frio saindo de poços antigos, Turquia, Capadócia, fendas nas formações rochosas, descidas de objetos luminosos, Califórnia, Big Sur, névoa densa cobrindo quilômetros de costa, comunicações cortadas. Todos os relatos eram assustadoramente similares. As vibrações, o vapor gelado, as figuras. A ONU convocou uma sessão emergencial. Eu assisti pela TV com Sofia ao meu lado. Representantes de 14 países confirmaram fenômenos anômalos de origem desconhecida em seus territórios. Desconhecida. Eles ainda usavam essa palavra, mas eu sabia. Não era desconhecido, era apenas esquecido. Voltei aos meus arquivos pessoais, dados que eu tinha coletado anos atrás, pesquisas que nunca publiquei porque pareciam irrelevantes, anomalias sísmicas históricas, padrões de microtremores registrados em 1947, em 1823, em 1654, e então encontrei um relatório português de 1711, um jesuíta descrevendo terremotos silenciosos e névoas que congelavam o ar próximo a uma região que hoje é Varginha. Ele chamou de o suspiro da terra ferida. Imprimi tudo, destaquei as datas, os intervalos, os padrões. 315 anos. Era o intervalo médio. Algo estava despertando em ciclos, e nós nunca tínhamos prestado atenção. A internet se tornou inutilizável em questão de dias. Deepfakes de autoridades dando ordens contraditórias. Vídeos editados mostrando invasores alienígenas em cidades que ainda estavam intactas. Teorias da conspiração se multiplicando, mas o pior eram os vídeos reais, porque você conseguia sentir a diferença entre uma montagem e uma gravação verdadeira de alguém morrendo engolido pela névoa. Teve um vídeo que eu não consigo esquecer. Uma mãe filmando pela janela, a névoa chegando pela rua, ela sussurrando para os filhos ficarem quietos, ficarem longe das janelas. E então o vapor começou a entrar por baixo da porta. A câmera tremeu, caiu. E você ouvia ela tossindo, ouvia as crianças chorando. E então, silêncio. O vídeo continuou gravando por mais 12 minutos. Só a névoa, só o silêncio. Sofia parou de olhar a internet depois disso. Eu também deveria ter parado, mas eu não conseguia, porque no meio do caos, no meio das mentiras, havia dados, havia padrões, e eu precisava entender. No dia 19 de março, todos os sismógrafos do planeta registraram a mesma coisa. Microtremores simultâneos, exatamente ao mesmo tempo. 14 horas e 37 minutos UTC. Não era possível.
Geologicamente impossível. A crosta terrestre não funciona assim. Falhas tectônicas não se comunicam instantaneamente através de continentes. Mas estava acontecendo. Era como se algo estivesse navegando, movendo-se através do sistema global de fraturas da crosta, usando-as como veias, como caminhos. Liguei para colegas da CPRM que ainda estavam respondendo. Um deles, Rodrigo, especialista em vulcanologia, me disse algo que me gelou mais que qualquer névoa. Marcelo, os pontos de emanação do vapor, eu plotei todos no mapa. Cruze com bancos de dados de impactos, crateras antigas, sítios arqueológicos de mineração profunda. Eles coincidem, todos. Eu fiz o mesmo, ele estava certo. Varginha, zona de impacto estimado há 12 mil anos, descoberto em 2003, mas nunca explorado a fundo. Kerala. Cratera de Lonar, 50 mil anos. Capadócia. Formações vulcânicas com túneis que datam de períodos pré-históricos. Big Sur. Anomalia magnética conhecida desde os anos 60, nunca explicada. Não eram invasões aleatórias, eram retornos. Algo tinha sido enterrado ou aprisionado, e agora estava acordando. E nós tínhamos ajudado. Cada mineração profunda, cada perfuração exploratória, cada interferência humana na crosta havia enfraquecido as barreiras. Nós abrimos as portas. Foi Sofia quem adoeceu primeiro. Começou com uma febre baixa, 37,8 graus Celsius. Nada alarmante. Ela disse que estava só cansada. Estresse, medo, fazia sentido. Mas no dia seguinte ela não conseguiu sair da cama. A febre não aumentava, mas ela estava apática, como se algo tivesse sido desligado dentro dela. Os olhos abertos, mas sem foco, respirando, mas sem vontade. Eu a levei para o hospital. As emergências de BH estavam lotadas, não de feridos, mas de pessoas com os mesmos sintomas: febre baixa, apatia extrema e, em alguns casos, pequenas hemorragias, olhos, nariz, gengivas. Os médicos não sabiam o que fazer. Não era vírus conhecido, não era bactéria. Os exames não mostravam nada, mas os pacientes continuavam chegando. E então chegaram as notícias da Índia, da Indonésia, os mesmos sintomas, simultaneamente. O patógeno estava se espalhando, não por contato direto, não por vetores biológicos tradicionais. Estava na névoa, nas partículas que eu tinha coletado semanas atrás e que ninguém conseguiu identificar. Eu fiquei ao lado de Sofia por horas, segurando sua mão. Ela estava fria, tão fria, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu chorei. Porque eu sabia que não havia cura, não havia tratamento, não havia tempo. 30 dias. O documento que eu tinha visto circular na Dark Web dizia 30 dias até o colapso total. E nós estávamos no 13º. Sofia melhorou um pouco no 14º dia. A febre baixou. Ela conseguiu beber água, mas não falava. Apenas olhava para o teto com aquela expressão vazia. Eu estava no quarto com ela quando as luzes piscaram. Uma vez, duas, e então apagaram. Não voltaram. Peguei o rádio, a pilha que meu pai me deu há anos. Estática. Estática. Mais estática. Até que encontrei uma voz. Repito, esta é a Rádio Inconfidência, transmitindo em caráter emergencial. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirma quedas intermitentes em todo o Sudeste. A Anatel reporta que 37% dos satélites de comunicação em órbita baixa perderam sinal nas últimas 6 horas. Não se sabe se foi falha técnica ou interferência externa. Permaneçam em suas casas. Não se aproximem das áreas de névoa. Repito, não se aproximem. Desliguei o rádio. Minhas mãos tremiam. Olhei pela janela. O céu noturno de Belo Horizonte estava estranho.
Normalmente você não vê estrelas por causa da poluição luminosa, mas agora, com metade da cidade sem energia, dava para ver. E havia riscos de luz caindo, dezenas deles, satélites despencando da órbita como estrelas cadentes, mas lentos demais, brilhantes demais. A névoa estava interferindo com tudo: radiofrequências, sistemas elétricos, como se tivesse propriedades eletromagnéticas que a gente nem começava a compreender. Voltei ao laptop, ainda tinha bateria, ainda tinha internet, mesmo que instável. Acessei sites de notícias internacionais, bolsas de valores globais em queda livre, Wall Street fechada, Londres fechada, Tóquio fechada, bancos congelando transações, governos tentando controlar pânico financeiro enquanto lutavam contra algo que não conseguiam nomear. A economia global estava entrando em convulsão, e no meio disso tudo, um banner vermelho piscando em todos os sites. Alerta de emergência nacional. Este é um comunicado oficial da Defesa Civil. Todas as regiões metropolitanas das zonas sul e sudeste devem iniciar evacuação imediata. Dirijam-se aos pontos de abrigo designados, levem apenas o essencial. Alerta de emergência nacional. Evacuação. Belo Horizonte inteira. Olhei para Sofia. Ela ainda estava fraca, mas tínhamos que sair. As estradas eram um inferno. Levei 4 horas para percorrer 20 quilômetros, carros abandonados bloqueando faixas, famílias a pé carregando malas, crianças chorando, idosos caídos nas calçadas. Ninguém parava para ajudar. Todos só queriam fugir, mas fugir para onde? A névoa estava em Minas, estava em São Paulo, estava no Rio, estava se espalhando como uma mancha de óleo sobre o mapa do Brasil. Sofia estava no banco de trás, enrolada em cobertores. Ela tinha voltado a tremer, a febre tinha retornado. Liguei o rádio novamente. Um homem estava falando, compartilhando notícias do resto do mundo. Não consigo acreditar no que estou lendo aqui. A CNN Internacional reporta que São Paulo, Nova York, Paris e Lagos estão sob evacuação simultânea. Isso são... quantas pessoas? 50 milhões? 100 milhões? Como você evacua 100 milhões de pessoas? Para onde elas vão? Estou recebendo relatos de nosso correspondente em Campinas. Pessoas com os olhos irritados, sangrando, tossindo. A névoa chegou lá também. Chegou em Campinas. Meu Deus, gente, ela está se movendo mais rápido agora. Se você tem família em área de névoa, por favor, entre em contato. Use qualquer meio que ainda funcione. WhatsApp, rádio amador, qualquer coisa. Porque os telefones estão caindo. Acabei de perder contato com a redação em São Paulo. Estou transmitindo sozinho aqui do estúdio reserva. Minha esposa está em São Paulo. Se alguém souber de algo sobre os abrigos da Zona Oeste... Desliguei. Não conseguia mais ouvir. Parei o carro em um posto de gasolina abandonado. As bombas estavam vazias. As portas da loja escancaradas, saqueadas. Desci para esticar as pernas e foi então que ouvi pássaros. Não cantando, caindo. Olhei para cima. O céu estava escurecendo com uma nuvem de aves despencando. Centenas delas, milhares, atingindo o chão como chuva negra. E então ouvi os cães. Todos os cães da região uivando, mas não para o céu, para o chão. Eles estavam arranhando a terra, desesperados, como se tentassem cavar para longe de algo. Sofia saiu do carro cambaleando. Pai, você está sentindo? Eu senti. As vibrações, de novo, mais fortes que nunca, como se a terra inteira estivesse pulsando. Voltamos para o carro, continuei dirigindo, mas não importava mais para onde. No
18º dia, eles atacaram de verdade. Não foram movimentos aleatórios, foi coordenado, militar, matemático, 3 frentes simultâneas. América do Sul. A névoa avançou do epicentro de Varginha em padrão radial perfeito, engolfando Belo Horizonte, Rio, São Paulo em questão de horas. Ásia Meridional, Kerala, Mumbai, Chennai, simultaneamente. Leste Europeu, Bucareste, Kiev, Istambul. Eu estava escondido em um abrigo improvisado em uma fazenda no interior de Goiás quando ouvi pelo rádio. A Presidência da República confirma que as Forças Armadas iniciaram resposta militar coordenada com aliados internacionais. Aeronaves F-5 e F-39 Gripen foram despachadas para a zona de contenção. Estamos recebendo... Aguardem. As aeronaves perderam contato. Todas. 6 caças perderam contato simultaneamente ao entrar na zona de névoa. Busca e resgate. Não há busca e resgate. Ninguém entra e volta. A OTAN reporta tentativa de ataque com mísseis de cruzeiro. Os sensores falharam. 17 mísseis erraram alvos por margem de quilômetros. Nossas armas eram inúteis. Mísseis perdiam mira. Aeronaves caíam com eletrônicos desativados. Tanques paravam de funcionar quando a névoa os tocava. Era como lutar contra a gravidade, contra a própria física. Passei aquela noite analisando os dados que ainda conseguia acessar via satélite antes de perder conexão completamente. Imagens térmicas, leituras sísmicas, e então eu vi o padrão completo. As 3 frentes de ataque formavam um triângulo perfeito no globo. As distâncias entre os epicentros eram idênticas até a 3ª casa decimal. Não era invasão, era ativação. Algo enterrado há milênios estava sendo acordado em sequência, como uma fechadura de 3 chaves, e nós éramos apenas obstáculos. Sofia morreu na manhã do 20º dia, não de forma violenta, não gritando. Ela apenas apagou. A febre consumiu tudo o que restava. As microhemorragias se espalharam. E em algum momento entre as 4 horas e as 5 horas da manhã, ela parou de respirar. Eu a segurei até o sol nascer. Enterrei ela debaixo de uma árvore em uma fazenda, sem padre, sem cerimônia. Apenas eu, a terra e o silêncio. Depois voltei para o porão onde tinha montado meu equipamento improvisado. Precisava terminar. Precisava entender. Passei 2 dias sem dormir, cruzando dados antigos, registros geológicos, mitos indígenas, relatos coloniais, pesquisas arqueológicas obscuras que ninguém levava a sério. E encontrei um estudo de 1967, arquivado e esquecido, sobre anomalias sísmicas globais. Um geofísico alemão tinha detectado um padrão de microtremores registrados em 1654, 1339, 1024, 709. Sempre o mesmo intervalo, 315 anos, mais ou menos uma década, e sempre com relatos similares. Névoas que congelam, a terra que respira, visitantes que não são homens. A última ocorrência antes de 2026 tinha sido em 1711, e antes disso, 12.000 anos atrás. A última extinção em massa significativa, o fim da megafauna, o evento Younger Dryas. Não foi um cometa, foi isto, algo que dorme na crosta, algo que acorda em ciclos, algo que nossa civilização moderna, com suas perfurações e suas máquinas e sua arrogância, acordou antes da hora. Escrevi tudo, imprimi, guardei em sacos plásticos selados, e então a eletricidade morreu de vez.
Estou sozinho agora. A fazenda está silenciosa. Os donos fugiram há dias. Não voltaram. A névoa ainda não chegou aqui, mas posso vê-la no horizonte. Uma linha cinza azulada que avança devagar, mas sem parar. Calculo que chegará em 3, talvez 4 dias. Não vou fugir. Não há para onde fugir. Vou continuar gravando. Vou continuar registrando. Porque se alguém sobreviver, se algo sobreviver, precisa saber que não fomos extintos por guerra, por doença, por incompetência. Fomos extintos porque acordamos algo que nunca deveria ter sido perturbado. E agora só resta esperar. Dia 23. Acordei com silêncio. Um silêncio tão profundo que dói nos ouvidos. Nenhum carro na estrada distante, nenhum avião no céu, nenhum zumbido de eletricidade, nenhum murmúrio de civilização. Apenas o vento e as vibrações. Subi no telhado da fazenda com os binóculos. A névoa tinha engolido o horizonte leste completamente. Não dava mais para ver onde Belo Horizonte ficava. Só aquela parede cinza azulada que subia até tocar as nuvens. E dentro dela, movimentos. Não conseguia distinguir formas, apenas sombras, grandes, movendo-se com propósito. Desci e liguei o rádio. Nada. Apenas estática em todas as frequências, até que encontrei uma voz. Fraca, distante. Não era português. Parecia russo ou ucraniano. Não entendia as palavras, mas entendia o tom. Desespero, despedida. E então, silêncio. Mais ninguém transmitindo. Peguei meu caderno de campo. Tinha começado a escrever à mão depois que o laptop morreu. Caneta e papel. Como nos velhos tempos, escrevi. As fronteiras deixaram de existir. Não importa mais se você é brasileiro, americano, indiano, europeu. Todos somos apenas presas, testemunhas de algo maior que nossa compreensão. As pessoas não estão fugindo para países vizinhos. Estão apenas fugindo da névoa, dos sussurros. Sussurros. Eu tinha começado a ouvi-los na noite anterior. Não eram vozes, não exatamente. Eram frequências. Algo no limite da percepção auditiva que formava padrões quase linguísticos, como se a própria névoa estivesse tentando se comunicar. Ou talvez fosse só minha mente se despedaçando. Encontrei um sobrevivente no 25º dia. Ele apareceu cambaleando pela estrada de terra, magro, sujo, com os olhos fundos e vidrados. Ofereci água. Ele bebeu como se não bebesse há dias. Tentei conversar. Ele não respondia. Apenas olhava para as próprias mãos. Foi quando percebi. A pele dele estava queimada, mas não como queimadura de fogo. Era diferente. A pele tinha uma textura estranha, meio translúcida, com veias escuras se destacando por baixo, como se estivesse sendo consumido de dentro para fora. A névoa, ele finalmente sussurrou. Eu atravessei a névoa. Como você está vivo? Não sei. Ele olhou para mim com olhos vazios. Talvez eu não esteja. Ele morreu 3 horas depois. Queimações internas, hemorragia em todos os orifícios. O patógeno tinha feito algo com ele no nível celular, algo que a medicina moderna nunca viu. Enterrei ele ao lado de Sofia. Tentei o rádio novamente naquela noite. Encontrei uma transmissão fragmentada. Parecia uma gravação automática se repetindo. Governo da República Federativa do Brasil deixou de funcionar. Última comunicação oficial registrada há 48 horas. Status dos seguintes países: Nigéria, sem governo. Turquia,
fragmentada. México, sem comunicação. Índia, controle territorial perdido. Ucrânia, silêncio total. Rússia, sem. Não há mais autoridade central. Não há mais coordenação militar. Não há mais. A civilização tinha acabado. Não com um estrondo. Não com bombas nucleares ou guerras finais. Apenas cessou. Como uma vela sendo apagada. A névoa chegou à fazenda na manhã do 27º dia. Eu estava no porão quando senti. O ar ficou pesado. A temperatura despencou. Minha respiração virou vapor. Subi devagar. Olhei pela janela. Ela estava lá, cobrindo tudo. Os campos, as árvores, a estrada. Uma camada densa de 2 metros de altura, se movendo como um líquido espesso. E dentro dela, as figuras. Conseguia vê-las agora. Altas, angulares, movendo-se em grupos coordenados. Não caminhavam, deslizavam, como se a gravidade não se aplicasse completamente a elas. Uma delas parou perto da casa. Eu recuei da janela, meu coração martelando. Ouvi sons, não eram mecânicos, não eram orgânicos, eram ambos, e nenhum dos dois. Cliques, assobios, e aquelas frequências subsônicas que faziam meus dentes doerem. Fiquei imóvel por horas. Eventualmente, elas se moveram. Continuaram em direção oeste. Peguei o rádio amador que eu tinha no porão. Tentei todas as frequências de emergência. Uma respondeu. Ainda tem alguém? Alguém me ouve? Estamos em um bunker em Brasília. Somos 17. Temos comida para talvez um mês, mas a névoa, ela tá descendo pelas saídas de ventilação. Tentamos selar, mas eles não querem nos matar rápida. É como se tivessem nos estudando, deixando alguns sobreviver só para observar, como insetos em vidro. Se alguém ouvir isso, não resistam. Não adianta. As armas não funcionam. A névoa desativa tudo. E eles são muitos. E estão em todo lugar agora. Desliguei. Não havia mais resistência. Não havia mais luta. Apenas espera. O sol não nasceu no 29º dia. Ou melhor, nasceu, mas eu não consegui vê-lo. A névoa tinha ficado tão densa, tão alta, que bloqueava a luz. Era como viver em um crepúsculo perpétuo. Uma penumbra cinza que não mudava, não importava a hora. Acendi velas. Tinha encontrado uma caixa inteira no depósito da fazenda. Sentei na mesa da cozinha com meu caderno de campo, meus dados, minhas descobertas, e escrevi. Escrevi tudo que aprendi, tudo que entendi, tudo que falhamos em perceber. Não foi uma invasão, foi um retorno, algo que sempre esteve aqui, enterrado nas camadas mais profundas da crosta. Algo que existia antes de nós, algo que talvez exista depois de nós. Os ciclos de 315 anos não eram coincidência, era um padrão biológico, ou geológico, ou algo entre os dois que não temos palavras para descrever. Eles não vieram de outro planeta. Eles vieram de baixo, das profundezas que perfuramos, mineramos, violamos e agora eles reclamam o que sempre foi deles. Parei de escrever. Minhas mãos tremiam, não de medo, não mais. De cansaço, de aceitação. Olhei pela janela. A névoa pulsava com uma bioluminescência fraca, azulada, como águas vivas nas profundezas do oceano. Bonita, de certa forma, mortal, mas bonita. Ouvi os sussurros novamente, mais altos agora, mais claros. Não eram palavras, mas eram intenção, uma presença consciente, antiga, indiferente. Nós não importávamos para eles, nunca importamos. Éramos apenas inconvenientes temporários. Este é meu último registro.
Dia 30, 7 de abril. Meu nome é Marcelo Tavares. Tenho 47 anos. Sou geólogo da CPRM e estou morrendo. A febre começou ontem. Reconheço os sintomas. Vi em Sofia. Vi no sobrevivente. Agora é minha vez. As microhemorragias começaram esta manhã. Sangrei pelo nariz por 20 minutos. Cuspi sangue ao escovar os dentes. Não tenho mais forças para sair do porão, mas posso ouvir. Os tremores estão mais fortes que nunca. A terra pulsa como um coração gigante, acordando completamente. O ritmo aumentou. 1,2 Hz agora. Dá para sentir nos ossos. A névoa entrou na casa. Está descendo as escadas. Posso ver a borda dela, aquele azul pálido e fantasmagórico. Está fria, tão fria. Tentei o rádio uma última vez. Nenhuma transmissão, nenhuma voz humana. Apenas estática e ocasionalmente aqueles cliques e assobios. A língua deles. A língua de algo que nunca deveria ter sido acordado. As luzes das velas estão tremendo, não por vento, por algo na névoa que interfere com a própria combustão. Posso ver sombras se movendo lá fora. Grandes, lentas, deliberadas. Elas não têm pressa. Porque teriam? Nós já perdemos. Se alguém encontrar isso, se algo humano ainda existir para encontrar, saibam que tentamos. Na medida do possível, tentamos. Mas nunca tivemos chance. Não contra algo que dormiu nas entranhas da Terra por milênios. Algo que conhece este planeta melhor que nós. Algo que, talvez, seja o próprio planeta, ou parte dele. Não sei mais. Estou com tanto frio. A névoa está no porão agora. Está ao meu redor. Posso sentir algo, como se estivesse sendo observado, analisado, catalogado. As vibrações estão dentro de mim, sincronizando com o meu coração. Isso é estranho, não dói, apenas Sofia, vou te ver em breve, meu amor. Fim da transmissão. Entrada número 004 concluída. Sobrevivente Marcelo Tavares. Status final. Óbito confirmado por exposição ao agente patogênico alienígena durante registro. Última leitura vital detectada pelo dispositivo, dia 30, às 16 horas e 47 minutos. Corpo não recuperado. Área permanece sob controle das forças invasoras. Registro classificado como de importância crítica para a compreensão da estratégia de invasão e do uso de armas biológicas alienígenas. Análise geológica contida nessa transmissão confirma que os pontos de descida foram estrategicamente escolhidos com base em falhas geológicas antigas, sugerindo o reconhecimento prévio do planeta. Dimensão BRZ-113, dia 30 após invasão. Colapso confirmado de 91% das estruturas governamentais. Resistência militar humana inexistente. População remanescente estimada 3,8% da população pré-evento. Zonas sob controle alienígena, 72% da superfície habitável. Este testemunho faz parte de um conjunto de 247 arquivos parcialmente restaurados. Nota complementar. A atividade das forças invasoras permanece concentrada em zonas de alta densidade populacional pré-colapso. Padrão tático sugere extermínio sistemático em vez de ocupação. Objetivo final: indeterminado. Arquivamento concluído. Próxima análise. Entrada 005.